Bom dia, bom dia. Ótima segunda-feira para cada um de vocês. Que Deus abençoe o seu dia aí. Vamos começar nossa manhã de segunda-feira ativando no mundo espiritual, né, uma palavra de Deus para a tua vida. Em seguida estaremos fazendo uma oração. Vocês lembram que semana passada eu falei que estaria em jejum pela tua vida? Pois bem, essa semana inteira eu estarei em jejum, né, em prol da sua vida. Então eu vou pedir para você que depois você escreva aqui nos comentários qual é a causa que você quer que eu esteja orando pela tua vida, né? Essa semana vai ser dedicada inteira um jejum em prol desta causa que você tem apresentado na mão de Deus e tem sido tão difícil de se resolver. Então não esqueça, tá, de também acompanhar até sexta-feira esse propósito, essa corrente de oração, onde eu estarei exclusivamente orando pela tua vida. E vamos começar hoje já com a palavra de Deus, para que esse dia venha a ser abençoado, né? Para que Deus venha nos direcionar ao que Ele tem para nossas vidas no dia de hoje. A palavra que o Senhor nos deu está em Salmos 115, 16, quando o salmista diz assim, olha, os céus são do Senhor, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens, né? Ou seja, os céus são do Senhor, pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Olha que palavra linda, profética para a minha vida, para a tua vida. Você já imaginou essa autoridade que Deus deixou na terra para que nós pudéssemos governar a terra? Talvez você tenha olhado para a tua vida e você tenha dito assim, poxa, se tem toda essa autoridade, por que a minha vida está tão travada? Minha vida não anda, por mais que eu busque, por mais que eu peça, as coisas têm travado de uma forma que eu já tenho perdido as forças. Talvez você seja uma dessas pessoas que está vivendo por viver. Você não tem mais ânimo, você não tem mais sonhos, você deixou de sonhar, deixou de acreditar, porque muitos são as avalanches de situações que têm acontecido na tua vida, e aí quando eu venho e leio uma palavra dessa no teu coração, você começa a dizer assim, será que isso serve para mim? Será que realmente Deus também colocou essa autoridade sobre a minha vida? Sim, essa autoridade foi dada para você também. Uma vida aí de escravidão, porque você não reconhece a sua identidade em Cristo. No dia que você reconhecer quem você é, de quem você é filho, eu tenho falado muito sobre isso, sobre reconhecermos nossa identidade nessa terra, de quem somos em Cristo. Quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Pai, a gente automaticamente, começa a entender que tudo que é do Pai é do Filho também. Eu vou dentro de você a identidade de filho que você tem. Quando você identificar, poxa, tudo que é do meu Pai é meu também. Tudo que pertence a Ele pertence a mim. Se seu pai, vamos fazer um exemplo aqui, de uma grande fortuna, você como filho, você também não tem autoridade para governar sobre a fortuna dele? Você não tem autoridade de dar uma ordem a um funcionário, aquele funcionário tem que te obedecer? Ou você delegar uma lei na empresa do seu pai e ela tem que ser atendida pelos funcionários? É assim na terra. Deus está dizendo aqui sobre Salmo 115, 16, irmãos. Olha, os céus são os céus do Senhor, é Ele que comanda lá. Mas a terra, Ele deu autoridade para os seus filhos. Deus nos entregou autoridade para governar, transformar, empreender e manifestar o reino aqui e agora. Você não foi chamado para viver limitado, mas para assumir o território com fé e propósito. Você precisa se levantar nesta manhã, sabe? Tomar posicionamento de filho. Levantar com a autoridade que Deus já te deu através do Salmo 115. Se colocar numa posição e dizer assim, ei, a partir de hoje, tudo que estava trancando a minha vida, tudo que estava impedindo a minha vida de andar, de fluir, a partir de hoje, eu quebro qualquer maldição, eu acabo com qualquer mal que possa estar vindo sobre a minha vida. É tempo de você usar, olha, deixa eu te falar uma coisa, se um pai, ele morre, e o filho não assume a herança que é dele de direito, outro vai chegar e vai requerer. E é isso que Deus quer que você comece essa semana, entendendo que sobre a sua vida há uma autoridade dada por Ele. Você não pode permitir mais a doença, você não pode permitir mais a falência do seu casamento,
uma vida financeira destruída como você tem vivido, ficar contando moedas. Você já entendeu que você é filho e que você foi chamado segundo o propósito que Deus colocou nessa terra. E o propósito é você governar no reino de Deus aqui nessa terra. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa olhar para dentro de você e reconhecer de verdade a autoridade que você tem. Quando você chegar num lugar que você vê o mal ali agindo sobre a tua vida, no nome de Jesus, você tem autoridade para expulsar qualquer mal. Prepare para um tempo de ativação na tua vida, onde você vai compreender que você é um embaixador de Cristo aqui nessa terra. Chega de viver o que você tem vivido. Chega de migalhas, chega de vergonha, chega de descaso com você, chega de desprezo. Eu estou te convidando nessa manhã de segunda-feira a você reverter toda essa situação. Vamos orar daqui a pouco. E você vai receber, no nome de Jesus, essa autoridade. Você não pode mais permitir que a sua vida continue como está. Você já imaginou? O tempo passar, você olhar para trás e você se arrepender que a partir dessa palavra você vai tomar posse de tudo que é seu. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto nós vivermos, ou eu ou você vivermos, achando que tudo que tem acontecido na tua vida é normal, você realmente não vai se levantar com a autoridade que você tem, dado por Deus, sabe? Enquanto você olhar e ver que é normal o seu casamento se acabar, você olhar e ver seus filhos perdidos nas drogas, no álcool, ou talvez você olhar para as suas finanças e ver que seu dinheiro só dá para pagar a conta. Quem nasceu só para pagar a conta? Eu digo que isso é ser escravo de conta, é ser escravo de boleto. E Deus não te chamou para você ser escravo de boleto. Pelo contrário, Deus chamou, lógico, para você honrar seus compromissos, pagar suas contas, mas para que você possa viver uma vida digna nessa terra. Gente, eu estou falando com vocês aqui e eu moro no 10º andar. E aqui é madrugada agora, né? Tá um vento aqui, um barulho tão forte de um vento. Eu não sei se vocês conseguem captar aí, né, por causa do microfone, mas é como se tivesse um vendaval lá fora. E às vezes você pega o elevador, desce, chega lá embaixo, não tem nada. Olha a potência e a força que tem aqui, 10º andar. Imagina no céu. Imagina o poder celestial que governa os céus. E Deus está falando aqui, os céus é do Senhor, mas a terra deu aos seus filhos. Você tem noção do poder que Deus colocou sobre as tuas mãos? Você não pode se acostumar com essa vida que você tem vivido. O primeiro passo para a gente mudar a nossa história é a gente se revoltar com a situação que a gente está. Deus não te escolheu para você viver uma vida desse jeito. O primeiro passo para que a gente possa realmente transformar a nossa vida é a gente reconhecer que como ela está, não está legal. Não é você murmurar contra Deus. Porque Deus olha lá do céu e fala assim, mas eu já te dei autoridade sobre essa situação. Eu já te dei o domínio sobre todas as coisas. É você que não domina. Sabe? Você imagina você chegar para o seu pai, que é milionário, e dizer assim, pô pai, estou passando fome. Eu vou, mas tudo é seu. Lembra do filho pródigo? Que o outro filho vai reclamar porque Deus deu uma parte da herança para o irmão dele. E ele fala, mas para mim o senhor nunca fez isso. E Deus fala, mas tudo estava aqui, tudo era seu, você podia fazer o que você quisesse. Você podia matar um boi quando você quisesse, fazer um churrasco para seus amigos. Você nunca quis, filho. Então, quando você chegar naquele grande dia diante de Deus, você vai se questionar, poxa Deus, eu tua filha, teu filho, o senhor nunca fez nada para mudar minha história. E Deus vai falar, mas tudo era teu. Eu já tinha plantado na terra tudo para você, preparado para você, te dei autoridade para você governar, e você que não quis governar. Sabe? O pai do filho pródigo fala para o outro irmão dele, fala, tudo era seu, meu filho. Você não fez porque você não quis. Já pensou você chegar na salvação lá no céu e entender que você já tinha direito à salvação, lógico, mas que você poderia ter tido uma vida digna nessa terra, que você poderia ter tido uma vida melhor, ter dado uma vida melhor para a tua família, e você não fez porque você não usou a autoridade que Deus te deu? Pois eu, nesta manhã, declaro sobre a tua vida essa palavra profética, que você vai governar sobre todas as coisas. Poxa, a semana está começando. Uma semana tão abençoada que Deus está permitindo que você inicie ela sobre uma palavra dessa. Não permita mais você ser escravo do inimigo. Não permita mais o inimigo te escravizar dentro dessa situação que você tem carregado durante anos. Mas é tempo de você viver uma nova história no Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai realmente fazer coisas grandes na tua vida, tá bom? Nós vamos entrar agora em oração.
porque eu creio que grandes coisas virá da parte do Senhor para a tua vida. Lembrando, essa semana inteira eu estarei em jejum pela tua vida. Estarei buscando aos pés do Senhor, que Ele venha te dar clareza, sabedoria. Então, pela sua vida, essa semana vai ser dedicada exclusivamente para que você tenha uma clareza do que Deus quer para a tua vida. Não esqueça de colocar o seu nome aqui na oração, sabe? Não esqueça de colocar o propósito a qual você quer que eu ore pela tua vida. Quando eu estiver aos pés do Senhor clamando por você, seu nome vai estar lá na caderneta. Eu vou mostrar para o Senhor, Senhor, está aqui, ó, fulano, está aqui Pedro, está aqui Maria, pedindo ao Senhor por esta causa, Senhor. Então entra na providência na vida dele, muda a história dele, muda a história dela, tá bom? De segunda a sexta-feira, nós estaremos aqui no encontro profético, no encontro de uma ativação espiritual em oração, para que você comece o seu dia transformado pela mentalidade do Senhor para viver coisas grandes da parte do Senhor. Vamos entrar em oração agora? É momento de falarmos com Deus. Pai, nós colocamos diante de Ti agora, com autoridade no nome do Senhor Jesus, cada vida que está conectada comigo neste momento, cada pessoa que sintonizou neste vídeo, Senhor, e tem pedido a Ti uma resposta, um direcionamento. E o Senhor, com esta palavra que o Senhor declara sobre a nossa vida no dia de hoje, que o Senhor já nos deu autoridade para vencermos qualquer coisa. Pai, eu ativo agora na vida do Teu povo essa autoridade, meu Pai. Eles irão vencer, irão conquistar, irão mudar a história deles. E eu tenho certeza, Pai, que eles vão viver o sobrenatural do Senhor na vida deles. Eu apresento a Ti cada um deles que está começando agora, alguns saindo para trabalhar, outros para ir para a escola, outras são donas de casa que estão aqui ouvindo, intercedendo pelos filhos, intercedendo pelo esposo, intercedendo pela família. Pai, eu declaro sobre a vida deles uma semana abençoada, uma segunda-feira de autoridade, fé e sabedoria, que eles vão conseguir vencer toda a artimanha que o inimigo tem tentado contra a vida deles. Pai, eu declaro sobre a vida deles paz, amor, prosperidade, bênção do Senhor, uma nova história. Eu repreendo todo medo, toda passividade que eles possam estar sentindo agora, meu Pai. E declaro sobre a vida deles um novo tempo, com fé e autoridade. Eles vão viver, Senhor, realmente tudo aquilo que eles têm colocado de desejo no coração deles, de viver uma nova história. Pai, eu repreendo todo o mal sobre a vida dos teus filhos hoje. Guarda eles, está um dia abençoado, cheio da tua presença. E eu tenho certeza, Pai, que eles irão vir aqui contar grandes testemunhos que eles irão viver nessa segunda-feira através do teu nome. Lembrando, Senhor, que eu estou colocando eles em jejum e oração na tua presença. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará ainda no dia de hoje. E assim, no nome do Senhor Jesus, eu despeço o teu povo com a tua bênção, com a tua vitória e com a tua proteção, no nome do Senhor Jesus. Amém? Sinta-se guardado pelo Senhor, sinta-se protegido por Ele. E eu tenho certeza que ainda hoje o Senhor fará uma grande obra na tua vida. Eu fico aqui lembrando que amanhã, às 6 horas da manhã, nós temos um novo encontro aqui, onde o Senhor vai nos dar uma outra palavra e nós iremos orar pela tua vida. Se possível, compartilhe com mais pessoas, coloque aí nos seus stories. Vamos fazer com que essa corrente de oração ela venha crescer cada vez mais, tá bom? Que Deus te abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus. E lembrando, você tem a autoridade de Deus nessa terra. Então não permita mais você viver de qualquer jeito. Deus te abençoe.